Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Vamos fazer a correção hoje do sistema cardiovascular. Bom, eu tentei deixar os slides o mais dinâmico possível, tentei colocar animações, coloquei algumas GIFs, exatamente para facilitar a compreensão das respostas. A primeira questão era relacionar as colunas, né? E, na verdade, tinha uma pegadinha. O que acontece? A irrigação do miocárdio não era novidade, né? A gente sabe que é pelas artérias coronárias. Apesar da coluna só colocar coronárias, é feita pelas artérias coronárias. Mas o que acontece? Tem a letra B e a letra C que parece ser uma questão tranquila, porque nós temos veias e artérias pulmonares. Então, se a gente fizer o relacionar, provavelmente pode ser que alguém tenha visto pelo óbvio e acabou errando. Porque no caso, né, da condução do sangue arterial, ele é feita nas veias pulmonares. E no caso, né, condução do sangue venoso, ele vai acontecer nas artérias. Então é aquela exceção que na pequena circulação acontece. O esquema ao lado, eu coloquei ao lado porque eu acho que o exercício de vocês está abaixo, não lembro, mas não muda a questão, né? O esquema ao lado representa o coração de um mamífero, baseando-se nisso, responda. Aí eu acho que tem A, B. Né? Qual o nome dos vasos representados pelo número 1? Então, eu sempre falo que esses desenhos esquemáticos, eles aparecem muito em questões de concurso e vestibulares, inclusive esse é um deles, né, na Unesp, e é sempre bom a gente ter uma referência. Quando ele se refere ao vaso 1, em vez, né, da gente verificar o número, a gente tem que ver de qual cavidade que ele está vindo. Deixa eu voltar, não sei se vocês perceberam. Então, o que acontece? As artérias, a artéria aorta, ela vai sair exatamente do ventrículo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o cursor aqui, né? Então, olha só. Lembrando, né, que é sempre o contrário. Então, aqui eu tenho o ventrículo direito e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. Se está saindo do ventrículo esquerdo, ele já veio das veias pulmonares, levando o sangue arterial para o corpo. Então, tem outras perguntas relacionadas a isso, mas vamos lá. Então, a letra B, né, a mesma pergunta, só que com a letra B, referente ao tipo de sangue que percorre no vaso 2. Então, relacionando, né? Se é o vaso 2, no caso do vaso 2, ele está aqui no ventrículo direito e chegando com o sangue rico em CO2. Então, ele vai passar pelas veias, pela artéria pulmonar, melhor dizendo, e vai para os pulmões. O número 2 é da Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas, ela costuma ser banca para a maioria dos concursos da área de saúde. Então, é interessante aí vocês verem que esses tipos de questões acontecem em vários concursos. A função das válvulas existentes nas veias é retardar o fluxo sanguíneo? Não, né? Retardar? Acho que não. Acelerar os batimentos? Não é função delas fazer isso. E retardar as pulsações também não. Então, a nossa única resposta certa é impedir o refluxo do sangue. Lembra? Não sei se vocês recordam,
mas as válvulas têm essa função, né? Então, olha só, o sangue está seguindo sempre um único sentido, e para que ele não volte, né, para a câmara, ele é retido exatamente por essa válvula. Eu consegui uma outra imagem que é bem interessante também a gente visualizar o funcionamento dela no organismo vivo. Viram aí? Bom, a válvula localizada no orifício do átrio ventricular direito para impedir o refluxo do sangue. Então, vocês percebam que muitas questões são relacionadas com outras. Então, é de propósito que eu fiz isso, tá? Para impedir o refluxo do sangue do coração dos mamíferos, chama-se. Essa não tem figura, o ideal é que tivesse. Então, com a figura, a gente tem que tomar cuidado com aquela referência do direito e esquerdo. Então, o lado direito é do objeto, não do observador. Então, é esse lado. Desse lado, já foi identificada a resposta, válvula tricúspide. Outra da Fundação Carlos Chagas, considerando os seguintes elementos: 1 hemácia, 2 plaquetas, 3 plasma, 4 leucócitos. São elementos figurados do sangue. Quais são, né? Dos vertebrados. Bom, eu não sei se vocês se recordam, mas os elementos figurados são todos menos o plasma. Então, pela alternativa, letra B, 1, 2 e 4. Lembrando que o plasma ele é mais da metade da constituição do sangue. O esquema abaixo é referente ao coração do ser humano. Responda. Que números indicam artérias? 3 e 4, 3. Vai ser a artéria pulmonar e 4, a artéria aorta. A letra B da mesma questão. Que números indicam vasos por onde circula o sangue arterial? 4 e 5. 4, artéria aorta. E 5, as veias pulmonares. Apesar de serem veias, na pequena circulação, elas carregam sangue arterial. O esquema abaixo é referente ao coração do ser humano. Responda mais uma, letra C. Que números indicam vasos que participam da circulação pulmonar? 3 e 5, por quê? Aonde que começa a circulação pulmonar ou a pequena? No ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. E se fosse a circulação sistêmica? Não tem essa questão no exercício, mas só para complementar, a gente teria que modificar as alternativas, porque não teria alternativa para ela, e aí seria 1, 2 e 4, porque no caso da circulação sistêmica, elas se alternam. Então, ela vai começar no ventrículo esquerdo e terminar no átrio direito. Para vocês verem a comparação, onde a circulação pulmonar ela começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. A circulação sistêmica é o contrário, ela começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Aí a última, né, eu acho que é a letra D. Qual o nome dos vasos representados pelo número 5? Veias pulmonares. Na verdade, as veias pulmonares, elas não são bonitinhas igual no esquema, né? Essas aí seriam as veias pulmonares. O marca-passo natural do coração, que controla o ritmo cardíaco, é denominado nó sinoatrial. A gente vai ver várias questões relacionadas ao marca-passo
natural, né, essa estrutura nossa sinotrial. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Estou com o cursor exatamente no nódulo, né, no nó sinoatrial. Essa estrutura é responsável pelo ritmo cardíaco. O sangue carrega o gás carbônico, né, o CO2, e leva para os pulmões para ser oxigenado. Desculpa. O sangue carrega o CO2 e leva para os pulmões para ser oxigenado. Vem do lado, qual que é o lado que é rico em CO2, né? Então, ó, é sempre mais fácil, né? Essas questões, quando a gente tem uma imagem, é muito mais fácil de relacionar. Mas se não tiver, só relembrando, quando a gente trata de questões, né, relacionadas ao objeto, a gente tende a confundir os lados. Então, se atentem para que não haja essa confusão. A camada média encontrada no coração é denominada. Então, o coração ele possui 3 camadas, né? A do meio é chamada de miocárdio. A gente tem o endocárdio do lado de dentro, a gente tem o epicárdio do lado de fora, e entre o epicárdio e o endocárdio, a gente tem miocárdio. Esse é o conceito de artérias. Parece que é tudo a mesma coisa, mas algumas palavrinhas são chaves. Então, por exemplo, artérias são vasos rígidos? Não, está errado, porque não é rígido, né? Todas as outras opções falam que é elástico. Então, é um indicativo que o elástico seja a resposta certa. Então, letra B, vasos elásticos finos. Aí é outro problema, né? Porque as artérias elas tendem a ter um calibre maior do que as veias, mas não é só a espessura. Então, eles têm que ter uma complementação aí, porque depende da localidade. E estão adaptadas a transportar sangue sob baixa pressão. Não, aí isso já está errado, porque é de alta pressão. Letra C, vasos elásticos que formam a conexão entre capilares e veias. Pode ser essa, mas aí estaria generalizando, porque outros vasos também fazem essa mesma conexão. E a letra D, vamos ver, eu acredito que seja mais correta, vasos elásticos fortes que estão adaptados a transportar sangue em alta pressão. Essa é a resposta certa. O que pode acontecer é exatamente isso. A gente ter uma resposta melhor do que a outra. Não que uma esteja errada, mas uma que esteja mais correta. Então, a letra D é a mais correta. O nosso sinoatrial está localizado na parede do... A imagem fica mais fácil. Olha lá, no átrio direito. E eu acredito que muita dúvida, geralmente, é em relação ao lado. Mais uma vez, relembrando, o objeto é espelhado. Então, o seu lado direito é o esquerdo do objeto. E vice-versa. A válvula que está localizada do mesmo lado do coração que a válvula aórtica. Então, olha só. Aqui tem uma imagem que fica bem mais fácil da gente visualizar. Tá vendo? Fiz uma transição aí para dissecar o lado que eu não me interessa. E aí eu dou a resposta. Ó. A gente tem a válvula mitral, que é do mesmo lado, né, que começa no lado do ventrículo esquerdo, que é a válvula aórtica. Então, a resposta certa, válvula mitral. Doenças hereditárias e caracterizada pela deficiência no processo de coagulação do sangue. A gente não teve a oportunidade de discutir grandes patologias relacionadas ao sangue. O próprio sangue não é um órgão, e sim um tecido, como a gente já viu, mas
essas questões costumam cair em questões relacionadas ao sistema cardiovascular, até mesmo porque o sangue é de suma importância para o sistema. Então, como a gente não teve muita oportunidade, vocês devem ter dado uma pesquisada. Acredito que vocês tenham achado a hemofilia. E o que a hemofilia faz? Aqui a gente tem o processo normal da coagulação, né, que é um processo de cicatrização. Então, ele relaciona como se fosse um efeito dominó. Essa cascata, né, de processo chega até a ferida e, a partir disso, ela estanca o sangue. O que acontece no processo da hemofilia é que ele tem um defeito num dos dominós, né, num desses processos, e ele não conclui. Então, ele tem muito mais dificuldade. É uma doença bem complicada ligada à coagulação do sangue. Que tipo de circulação se estabelece no caso de uma obstrução parcial ou total de vaso principal em uma determinada área do nosso corpo? Bom, se a circulação sistêmica parasse ou ficar grande, a gente teria sérios problemas. Então, a resposta certa é a colateral. O que é a circulação colateral? É aquela exatamente de defesa, né? Onde o organismo, para irrigar o outro, drena determinados territórios quando há obstrução. Então, eu não consigo passar por aqui, eu dou minha volta e passo por outro lado. A gente chegou no responda. No sistema de condução do coração, o automatismo cardíaco é determinado por qual estrutura? Como eu falei, ia cair novamente esse tipo de questão, que era só responder pelo nó sinoatrial. Vocês já viram a imagem dele algumas vezes nos slides, então não vou repetir. Quais são os órgãos do sistema cardiovascular? A grande dúvida é se a gente coloca sangue ou não. Sangue não é órgão. A questão está perguntando os órgãos. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Numa questão aberta, você não vai colocar. Você vai responder que é o coração e os vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares. Mas, numa questão fechada, eles podem colocar o sangue e, de repente, seja até uma pegadinha. Então, tem que tomar muito cuidado com as opções que você tem. Como eu já falei, as questões têm que ser analisadas pelas opções, primeiramente. E aí, sim, verificar qual a mais correta. Qual a maior artéria do nosso corpo? Essa aí estava fácil, né? Artéria aorta. Não é nessa aí, não. Isso, agora sim. Olha o tamanho, olha a extensão, né? A gente tem porções da artéria que chega, inclusive, abdominal. Então, ela é bem grande, né? Onde tem início a pequena circulação e onde que ela termina? Eu já tinha dado a resposta, né? Início no ventrículo direito e o término no átrio esquerdo. Aí eu volto com aquela imagem, né? Você vê a setinha verde é o início e a setinha vermelha o término. Na linguagem comum é frequente dizer que as artérias carregam sangue arterial rico em oxigênio e as veias carregam sangue venoso rico em gás carbônico. Essa caracterização é válida para qualquer vaso sanguíneo do ser humano? Justifique sua resposta. Bom, depois disso tudo, né, já finalizando a atividade, acredito que você não tenha mais dúvida. A resposta é não, porque na pequena circulação ocorre uma exceção, onde o sangue venoso passa pela artéria pulmonar. E depois, na hematose, que é as trocas gasosas, o sangue volta pela artéria, o sangue volta arterial, melhor dizendo, pelas veias pulmonares. Então, a gente tem uma troca nesse sentido, né? Então, não pode ser generalizado. Descreva o sistema de condução. Bom, o sistema de condução ele é bem complexo. Ele envolve várias estruturas e principalmente o sistema nervoso.
Então, existem algumas palavrinhas, né, para que a gente possa responder essa questão corretamente. É um sistema, um sistema de condução que são as estruturas onde produz e se transmite o estímulo elétrico que vem do sistema nervoso simpático e parasimpático. Ora um vai estar estimulando, ora vai estar inibindo, permitindo a contração do coração. Os elementos que participam desse processo é o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o feixe de Reis e as fibras de Purkinje. Quais os tipos de circulação? Comente sobre eles. Acho que essa é a última questão. A gente tem a pequena circulação, também pode ser chamada de circulação pulmonar. Como ele pede para fazer um breve, né, fazer só um comentário, você pode simplesmente colocar que é uma circulação que vai do coração para o pulmão e volta para o coração. Pronto, você descreveu aí o que é a circulação pulmonar. A gente tem a circulação sistêmica, ou grande circulação, que é a circulação que vai do coração, tecido, coração. Assim como você fez a caracterização da pequena, você faz da grande. Respostas curtas, né? A gente ainda tem a circulação colateral, que a gente já explicou numa questão anterior. É um tipo de circulação onde há uma comunicação entre as artérias e veias entre si e serve como desvio de fluxo sanguíneo. Ou seja, são canais opcionais de fluxo sanguíneo. Quais os tipos de circulação? Mais uma, a circulação portal. O sangue venoso dos capilares do trato intestinal drena, né, nas veias porta, hepática, que em vez de levar o sangue de volta ao coração, leva ao fígado. Isso permite com que o órgão receba nutrientes que foram extraídos da comida pelo intestino. Então, tem algumas palavrinhas que eu deixo em destaque em algum momento, né? Pode ser chaves aí para fazer mapas mentais. Então, é isso aí. Obrigado. Alguma dúvida, qualquer questão que não tenha entendido, deixa nos comentários aí, coloca lá no mural, vê o que vocês acharam da dinâmica e para a gente poder ter um retorno para ver o que pode ser melhorado aí para um próximo vídeo. Até a próxima, sucesso sempre!